vamos agora para a mensagem do Senhor, Apocalipse capítulo 1, do verso 4 ao verso 6. Diz assim o texto das Sagradas Escrituras: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, fale ao nosso coração, ilumina a nossa mente, nos pastoreie nessa hora. Obrigado, porque nós temos a palavra do Senhor na nossa própria língua, e ela pode nos nortear, ela pode nos direcionar, ela que nos enche de esperança no momento em que tantos estão desesperados, ela que nos dá alegria no momento, Deus, em que tantos estão abatidos pela tristeza, ela que nos sustenta, Deus, enquanto tantos estão vacilando de um lado para o outro. Ó Deus, fala a cada um dos meus queridos irmãos que acompanham esse culto, que a Tua bênção, Deus, esteja sobre eles e que o Senhor nos ajude a entender a mensagem de hoje à noite. Oramos assim, no nome de Cristo. Amém. Ganhar presente é algo muito bom. Todo mundo gosta de ganhar presente, muita gente gosta de dar presente. A Bíblia ainda vai dizer, mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Então tem gente que tem prazer em presentear os outros. Agora, dar presente não é alguma coisa muito fácil. Nós já sabemos de algumas coisas aí que é difícil você dar. Por exemplo, perfume. Como é difícil presentear alguém com perfume? Você tem que conhecer muito bem a pessoa, qual perfume que ela gosta, porque senão você pode dar um perfume que não combina com ela. E tantos outros presentes que nós podemos aí às vezes dar fora tentando agradar uma pessoa. Mas quem recebe o presente, ele pode ter algumas reações. A primeira reação é de gostar, de ficar feliz com aquele presente. Outras pessoas, quando recebem um presente, elas olham para aquilo que elas ganharam e elas ficam felizes, porque aquele presente vai ser muito útil para elas. Eu não sei se você já ganhou um presente assim, alguma coisa que você precisava muito, ninguém sabia que você precisava, e de repente você ganhou um presente daquilo que estava naquele momento tão necessário para você. Às vezes nós nos surpreendemos com presentes. Ganhamos algum presente que é muito além daquilo que a gente imaginava. E tem presente que a gente não gosta, mas não dá para falar que não gostou, Você, obrigado, E você fica feliz. Mas o mais importante do presente é que quando nós presenteamos alguém, ou quando nós recebemos um presente, a intenção do movimento geralmente é demonstrar os nossos afetos, demonstrar o nosso carinho, demonstrar o nosso amor. Então, muito mais do que o conteúdo que às vezes a gente dá para alguém como presente ou a gente recebe, o importante é a manifestação afetuosa, a manifestação do carinho, a manifestação do amor. E, meus irmãos, quando nós pensamos no presente de Deus, nada nesse mundo pode se comparar, pode se igualar àquilo que Deus manifestou como presente para nós. E o tema de hoje trata exatamente sobre isso, Jesus Cristo como o presente de Deus para o ser humano. E esse livro é um livro onde João está escrevendo, ele já está provavelmente com mais de 90 anos na ilha de Patmos, e João recebe então essa revelação. O nome Apocalipse, ele vem exatamente dessa ideia, revelação do Pai. E é muito interessante você ver os 3 primeiros versículos, porque funciona assim: o Pai revela ao Filho, Jesus Cristo revela ao anjo, o anjo revela a João, e João transmite a mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Então você tem todo um movimento litúrgico para que a mensagem do Pai chegue até os ouvidos das 7 igrejas da Ásia Menor. Essas 7 igrejas, aliás, o número 7 é um número muito importante no livro de Apocalipse. A ideia dele é completude. Vamos ver daqui um pouquinho quando fala sobre o Espírito de Deus. E quando nós temos ali as 7 igrejas,
da Ásia recebendo as cartas do próprio Cristo, o que nós percebemos é que Deus está tratando questões em cada uma das igrejas que tem muito a ver com as igrejas de todas as épocas, de todas as eras e com a nossa igreja hoje. Então, quando nós observamos o conteúdo de Apocalipse, nós percebemos claramente que é um conteúdo que também fala ao nosso coração 2000 anos depois. Por quê? Porque foram para aquelas 7 igrejas, 7, um número que simboliza completude, ou seja, essas cartas elas vão continuar falando a toda a igreja do Senhor Jesus por todas as épocas. E Jesus Cristo, ele vem para revelar a si mesmo nessas cartas, e também não só nas cartas às igrejas, mas no livro todo. Ele é o objeto e o conteúdo da revelação. Por isso que quando João apresenta Jesus, ele apresenta como Jesus Cristo, esse é o nome completo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ou seja, não só por aquilo que ele fez, mas também por aquilo que ele é. Jesus Cristo, esse nome mostra claramente que nós adoramos e louvamos a Jesus, não somente por aquilo que ele fez na nossa vida, mas por quem ele é, Deus Todo-Poderoso. E mais uma vez fica muito claro, assim como vimos na semana passada no apóstolo Pedro, quando Pedro escreve a sua primeira carta, aqui também nós percebemos uma preocupação com a Trindade. Mais uma vez a palavra do Senhor aqui nos primeiros versículos de Apocalipse deixa claro que o nosso Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E a mensagem desse livro é que o tempo está próximo. E eu tenho uma notícia de esperança para você então. Jesus vai falar para João, e João vai comunicar às igrejas que nós vamos passar por esse mundo de maneira muito rápida. Nosso tempo está passando, logo logo Jesus está voltando. E talvez você diga, mas já tem 2000 anos e Jesus não voltou até agora, que tempo é esse que não passa? Que brevidade é essa? A brevidade que o texto está colocando é numa perspectiva da eternidade. Logo logo Jesus voltará, mas pode ficar tranquilo, talvez antes que Jesus volte você vá, né? Nós não temos nenhuma certeza do dia, da data em que o próprio Deus irá nos chamar, mas é certo que se Cristo não voltar antes, nós iremos nos encontrar com Ele, e com Ele viveremos por toda a eternidade. Por isso a ênfase na brevidade do tempo aqui. O próprio apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9, ele diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse texto aqui é muito importante para nós trabalharmos a volta de Cristo de acordo com os pilares bíblicos e não de acordo com o nosso próprio egoísmo. Muito cuidado, porque às vezes a gente quer que Jesus volte, uma vez que nós já estamos salvos, então Jesus já pode voltar, porque eu já me converti, já creio em Cristo, Ele já me salvou, então já pode vir Jesus. E os outros irmãos? E aí Pedro vai dizer, olha, Deus não está demorando não, Ele é longânimo, Ele vai, o tempo vai ser até que o último dos seus filhos se convertam. Então, meus irmãos, nós não sabemos quando Cristo vai voltar, nós não sabemos qual é o último a se converter, por isso devemos continuar pregando o evangelho da salvação. A qualquer momento, o último salvo, o último escolhido, pode conhecer Jesus Cristo como seu Salvador, e aí sim chegou o tempo quando Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Mas a igreja que estava sofrendo, assim como nós também enfrentamos as nossas adversidades, e o que nós aprendemos no texto que lemos, é que João escreve a essas 7 igrejas da Ásia. Ele saúda aqueles irmãos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa saudação ela tem um detalhe muito curioso, muito interessante, porque a palavra graça, charis no grego, era uma saudação comum na língua grega. Então, para os gregos, a palavra graça na saudação era algo corriqueiro, que eles utilizavam o tempo todo. Mas a palavra no grego eirene, ou no hebraico shalom, que é paz, é uma palavra restrita ao povo judeu. Então nós temos uma saudação aqui,
que é tanto para o judeu, como também para todos aqueles espalhados em toda a terra, que não pertencem ao povo de Israel, mas que converteram, que creram em Jesus, eles também são saudados. Por isso a saudação graça e paz, ela demonstra a universalidade da salvação que nós temos em Jesus. Não é específico para um povo, não é específico para um grupo, é salvação a todo ser humano, a todas as nações, como cantamos aqui, de todas as línguas, povos e raças, de todas as tribos. O Evangelho do Senhor Jesus é a resposta e a solução para o anseio do homem em qualquer lugar. E aí, o texto vai nos ensinar que João está escrevendo da parte de Deus, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O que João quer falar com isso, né? Quando ele recebe essa mensagem de Cristo, qual é a ideia? João está ressaltando aqui a eternidade do nosso Deus. Quem está falando com João é Jesus Cristo. Quem falou com Jesus Cristo para dizer essas palavras foi o próprio Pai. E nós temos então aqui essa palavra de um Deus que era, que é e que há de vir, um Deus que é constante, um Deus que é infinito, um Deus que está acima do tempo, um Deus que está acima das eras. Esse Deus que era, que é e que há de vir, é o Deus que lá no Salmo 43, versículo 13, o salmista diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade, amém e amém. Nós precisamos observar, pensar, precisamos meditar um pouco mais em quem Deus é. Porque Deus é muito além daquilo que a nossa mente é capaz de imaginar. Quando nós olhamos para o universo criado, quando nós observamos o cosmos, quando nós observamos a natureza, quando nós observamos o próprio mar, quando nós observamos o nosso próprio organismo, o nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo, quando observamos toda a criação de Deus, nós percebemos então que esse Deus, Ele está acima de tudo isso que foi criado. A Bíblia diz que Ele coloca todo o universo na ponta do seu dedo, na palma da sua mão, ou seja, é Deus grande, é Deus poderoso. À medida que nós entendemos que o nosso Deus é aquele que era, que é e que há de vir, nós também vamos entender que Ele é digno da nossa reverência, do nosso temor, Ele é digno da nossa humilhação. Nós precisamos nos curvar diante dEle e reconhecê-lo como soberano, majestoso, grandioso, poderoso Deus. Eu sei que vivemos numa geração e numa cultura que cada vez mais perde a noção, né, de autoridade, a noção de alguém que está numa posição elevada. Muitas vezes aqueles que ocupam essas posições, eles não fazem jus a essas posições e a gente acaba tendo uma reação ácida, uma reação crítica a governantes e a tantos outros que estão aí assentados em lugares de poder, mas que na verdade não fazem jus a essas posições. Mas quando nós observamos o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, nós precisamos entender que Ele é Deus santo, 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 Deus justo, Deus reto, e aí o nosso coração precisa tremer diante desse Deus em reverência. Precisamos nos curvar diante dEle, precisamos adorá-lo com toda sinceridade e verdade do coração, porque Ele é aquele que era, que é e que há de vir, é Deus presente em todas as eras e Deus que não muda. O texto vai dizer então que esse Deus que é atemporal, né? João está escrevendo da parte do Deus que era, que é e que há de vir, e João também está escrevendo da parte dos 7 Espíritos. Quando você lê pela primeira vez assim, mas que história é essa de 7 Espíritos? Por isso é muito importante no livro de Apocalipse nos atentarmos para os símbolos, para os números, né? Os números no livro de Apocalipse, eles têm uma importância muito grande.
E não tem como, se você quer estudar Apocalipse com um pouco mais de profundidade, não tem como você fazer isso sem se conectar com o Antigo Testamento. Tudo que nós temos no livro de Apocalipse tem alguma conexão com os livros do Antigo Testamento, com os livros proféticos, por isso é fascinante estudar Apocalipse nessa perspectiva. E aí, quando nós temos o número 7, né, se tratando de 7 espíritos, isso não acontece só aqui no capítulo 1, a gente percebe também no capítulo 3, versículo 1, quando o texto diz: estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 5, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus. Capítulo 5, versículo 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Com esses textos aqui em Apocalipse, nós percebemos claramente que esses 7 Espíritos, eles se referem ao Espírito de Deus. E da onde sai essa ideia do número 7 espírito, número 7 espíritos, para se referir ao Espírito de Deus? Essa ideia sai do livro do profeta Zacarias, capítulo 4, e eu vou ler o texto do versículo 1 ao versículo 6, para que você entenda bem qual é a ideia do Antigo Testamento para os 7 Espíritos de Deus, que representam o próprio Espírito do Senhor. Diz assim o texto, Zacarias capítulo 4, verso 1. O anjo pergunta a Zacarias o que ele vê. Ele responde, um candelabro, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Zacarias pergunta o que era aquilo. O anjo responde, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando aqui nós temos esse candelabro de ouro, esse vaso de azeite com 7 lâmpadas, 7 tubos, que faz uma referência ao Espírito de Deus, e aí a gente vai para Apocalipse falando sobre os 7 Espíritos de Deus. Na verdade a ideia é o Espírito completo, ou seja, o Espírito de Deus é Espírito pleno, é o próprio Deus. E aí, meus irmãos, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós precisamos entender que é o próprio Deus que está habitando em nós. O número 7 é o número da completude, a completude do próprio Deus habitando em nossas vidas. Deus não manda um ajudador, Deus não manda um anjo para poder nos dar suporte nesses dias difíceis que nós vivemos aqui. Não! É o próprio Deus através do seu Espírito, Espírito completo, Espírito pleno. Deus, por isso que a profecia de Joel se cumpre em Atos, o Espírito de Deus é derramado sobre a igreja, e agora nós somos auxiliados por esse Espírito, Espírito que nos consola, Espírito que nos fortalece com seu poder, Espírito que nos direciona, Espírito que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, Espírito de Deus que está em nós, fazendo do nosso coração a habitação. É exatamente desse Espírito que João está tratando aqui. Algumas traduções até não vão trazer 7 espíritos, mas vai trazer espírito sétuplo, né? Abundância do Espírito em sua pessoa e obra sobre a vida da igreja. E aqui nós chegamos na terceira parte, né? João vai dizer que ele está escrevendo da parte do Deus que é eterno, ele está escrevendo da parte do Espírito de Deus, e no versículo 5 ele fala que está escrevendo da parte de Jesus Cristo. O próprio Pai capacitou o Filho, quando o Filho ali ao ser batizado, ele também
recebe da força do Espírito do próprio Pai, para cumprir a sua missão, cumprir o propósito para o qual ele estava neste mundo. E aí, quando João fala do grande presente de Deus para nós, que é Jesus Cristo, João vai dizer que Jesus é a fiel testemunha. Irmãos, o que significa isso? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, percebemos um Deus que faz promessas. E às vezes as pessoas ali no Antigo Testamento, em vários momentos, se você se atentar desde Gênesis até Malaquias, as pessoas têm dificuldade de crer na promessa de Deus. E aí, o que João vem dizer para nós é que Jesus Cristo é o cumprimento pleno da promessa de Deus feita por milênios. Ali em Jesus Cristo, nós temos a fiel testemunha, o cumprimento daquilo que Deus havia prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó, para o povo de Israel que havia sido liberto do Egito, para o povo de Israel que se constituiu como nação, e aquele povo que cria uma hora, outra hora criava seus ídolos, esse povo que vacilava, né? Às vezes confiava na promessa, às vezes desconfiava da promessa. E aí nós aprendemos que quando Jesus vem, Jesus de uma vez por todas mostra que o nosso Deus é Deus que cumpre as suas promessas. Por isso Jesus é a fiel testemunha, aquele que vem para testemunhar que o nosso Deus é Deus que cumpre o que fala. E aí, meus queridos, se nós temos um Deus que cumpre o que fala, se nós temos Jesus como a fiel testemunha, nós só temos uma saída: crer no cuidado, no sustento, na misericórdia, na providência, na direção de Deus sobre nós. Deus não vai vacilar com você, porque o nosso Deus não vacila. O nosso Deus não é homem para mentir. O nosso Deus não se contradiz, e isso precisa encher os nossos corações de confiança. Peça ao Espírito pleno de Deus, peça ao próprio Senhor para falar ao seu coração, clame a Ele, diga: Deus, me dê a cada dia mais fé, confiança, certeza de que o Senhor está comigo nesse processo, porque a fiel testemunha já veio ao mundo e já cumpriu a promessa do Senhor de morrer numa cruz e perdoar todo aquele que crê no seu nome. E se você crê no nome de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você já experimentou da transformação que Ele promove em seu coração. E se você já experimentou dessa transformação, você já recebeu o grande presente de Deus. E se você já recebeu esse grande presente de Deus, você sabe o bem que Ele te faz, você sabe a importância que é crer nesse Jesus e o quanto a nossa vida tem sentido, né, por estarmos ligados a Ele. Ele é o primogênito dos mortos, vai falar Paulo aos Colossenses capítulo 1, verso 18, ou seja, Jesus é a fiel testemunha, porque Ele é a autoridade absoluta sobre tudo e sobre todos, sobre os nossos inimigos e principalmente o maior dos nossos inimigos, que é a morte. Jesus Cristo venceu a morte, conforme Deus havia prometido lá em Gênesis capítulo 3, que Jesus viria para esmagar a cabeça da serpente, e Jesus veio, esmagou a cabeça da serpente, que simbolizava a morte, dando vida a todo aquele que crê no seu nome. Jesus é a fiel testemunha. Irmãos, o texto vai dizer que Ele também é o soberano dos reis da terra. Que alegria ler isso na palavra de Deus. Nós não dependemos dos governantes deste mundo. O nosso coração não vive à mercê das decisões que são tomadas nem nos tribunais, nem nos palácios poderosos do nosso país e do mundo. Às vezes nós ficamos preocupados com tudo o que acontece na nossa nação. Às vezes nós ficamos até angustiados, sem entender muito bem o que está acontecendo, quais as direções que o nosso país está tomando. É importante em tempos como esse, entendermos que a fiel testemunha é o soberano sobre todos os reis da terra. Nós cremos em Jesus como Salvador, mas não só. Nós cremos em Jesus como Senhor, mas não só. Nós cremos em Jesus também como aquele que reina sobre a nossa vida, mas também sobre o nosso país e sobre todo o mundo. Ele é o soberano sobre os reis da terra, elevado acima de tudo
e acima de todos, conforme nos mostra o Salmo 89, versículo 27, falo-ei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Esse é o presente de Deus para nós. É Jesus quem governa a sua vida. Descanse o seu coração. Mas aí, irmãos, para mim, o texto assume o seu ápice quando diz: Ele é aquele que nos ama. Ele é aquele que nos ama. Um comentarista chamado Robert Thomas, ele vai dizer: essa é a única ocasião no Novo Testamento que o amor de Cristo por nós, o verbo está no presente. Se você ler o Novo Testamento, você vai perceber que toda vez que fala do amor de Jesus por nós, do amor de Deus por nós, o verbo está no pretérito, mas aqui está no presente. Está no presente. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é aquele que te ama hoje e agora. O amor dele não é um amor que foi manifesto somente na cruz. Na cruz foi manifesto o amor de Deus, o amor de Cristo por nós, mas esse amor, ele não ficou preso num determinado momento da história. Esse amor não é apenas um ato consumado, esse amor é contínuo. Jesus te ama. Essa é a mensagem de Deus para o seu coração. Você que já crê, Jesus te ama. Às vezes nós corremos o risco de tornar essa mensagem um clichê, mecânica. Jesus me ama. Não, nós precisamos entender a profundidade dessa frase. Quando João diz, Ele nos ama, quando nós entendemos o amor de Jesus por nós no presente, isso precisa tranquilizar o nosso coração. Jesus me ama hoje e agora. A todo momento, Ele derrama o seu amor para comigo. O presente de Deus para nós é um presente contínuo, não é um presente apenas que aconteceu no momento específico da nossa vida. O presente de Deus para mim foi quando eu converti. Não, começou ali e continua até hoje, porque Deus te amou, Deus te ama e Deus continuará te amando, porque Ele era, Ele é e Ele há de vir. Esse é o nosso Deus. Deus ama você. E se você não crê ainda, se você não teve um encontro com Jesus, a mensagem é diretamente para você. Jesus te ama hoje. Não precisa você ficar apenas aí na sua cabeça imaginando, mas ele viveu há 2000 anos atrás. Não, ele ressuscitou, ele é Deus eterno, e ele diz para você nessa noite: eu amo você, creia nessa verdade, e você terá a vida eterna, a vida abundante. E aí, no pretérito é usado o verbo seguinte: Jesus nos ama hoje porque no passado Ele nos libertou. Ou seja, a nossa libertação já aconteceu. Ela sim é um ato consumado. Uma vez liberto, liberto para sempre. Jesus já nos libertou dos pecados. E Ele já nos constituiu no passado reinos. E também nos constituiu sacerdotes. Ou seja, nós pertencemos ao reino do único Deus. Somos seus filhos, somos objetos do seu amor. Ele é quem cuida de nós, Ele é quem nos sustenta com seu Espírito, Ele é foi quem deu o seu único Filho Jesus para revelar o quanto Ele deseja nos ter junto dEle na sua família, porque Ele é o nosso Pai. E aí o texto vai terminar dizendo: e nos constituiu sacerdotes para Deus e Pai. Sacerdócio universal, trabalhado também por Pedro, que vai dizer que todos nós agora temos livre acesso à presença de Deus. Não precisamos mais de intermediadores humanos. Jesus Cristo é o nosso intermediador e Ele abriu de uma vez por todas o nosso acesso à presença do nosso Pai. Por isso, meus irmãos, nós precisamos responder a esse amor. O foco da nossa adoração é Cristo. Por isso o texto vai dizer: a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Se é pelos séculos dos séculos, a glória a Jesus é para hoje. Ele nos ama hoje e Ele
está pronto para receber a nossa glória hoje. E receber a glória é participar de momentos como esse, de culto e de adoração. Mas receber a glória do seu povo é quando nós nos dispomos a viver todo dia e o dia todo para a glória dele. E aí eu termino. Concluo esse sermão dizendo: é muito bom ganhar presente, é muito bom dar presente. Mas nós precisamos aprender a desenvolver a nossa gratidão ao Deus que nos presenteou com Jesus Cristo, seu único Filho. Viver em adoração, viver glorificando a Jesus, é ser grato a Ele o tempo todo. E o convite é para que você aprenda a agradecer a Deus mais e mais. Temos muito o que agradecer: a obra sacrificial, o cuidado, o sustento, o pastoreio, o consolo, a força, o ânimo, a cura, as bênçãos que Ele tem nos dado em todas as áreas da nossa vida. Se nós entendemos claramente a grandeza do presente que recebemos, a nossa gratidão será proporcional, não a grandeza, porque a gente nunca vai conseguir calcular o quanto Deus nos amou, mas a gente vai querer ser a cada dia mais grato a Deus pelo grande presente que nos foi dado por meio de Jesus Cristo, aquele que nos ama hoje. A Ele seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos pelo teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque Ele é aquele que era, que é, que há de vir. Ao subir aos céus, Ele enviou o Espírito pleno, completo, que veio para nos fortalecer, para nos dar poder, para nos ajudar nos momentos da adversidade. Jesus Cristo, aquele que abre o caminho, nos dá acesso à presença do Pai. Jesus que nos ama hoje. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Ó Deus, que os nossos corações se mantenham aquecidos por essa verdade. A verdade de que nós somos amados, acolhidos, fortalecidos pelo nosso Deus. E que Deus, essa consciência, produza em nós gratidão, porque o presente que nós ganhamos foi enorme. O presente que nós ganhamos redirecionou a nossa vida e nos conduziu para a esperança eterna, nos conduziu para uma vida abundante. Louvado, bendito, glorificado seja o teu nome. Oramos no nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador e aquele que nos ama. A Ele a honra e a glória. Amém. E amém.